Boa tarde, galera. Jaque, Severo, David. O áudio tá bom? Galera, responde aí pra mim, tanto quem estiver aí no YouTube quanto pra quem tá aqui no Insta, vê se o áudio tá bom. Responde pra mim, por favor. Porque essa briga eterna com esse áudio. Vê aí pra mim, galera. Responde aí, por favor. Tá? Então, beleza. Esperar só mais um minutinho, galera, pra quem ainda não entrou, entrar aí. Instagram tá bom. Obrigada, Igor. No YouTube ninguém falou nada. Vamos ver se tá bom, se não tá, que a gente já arruma rapidinho. Boa tarde, Bru. Não sei se tá frio aí na cidade de vocês. Aqui tá friaca. Ó, tô até com coisa de pelo, de tão frio. Tudo bem que eu sou exagero no frio, né? O áudio ok. Beleza. Então, galera, vamos lá. Boa tarde, Anne. Anne conseguiu hoje chegar. Às vezes ela chega atrasada por conta dos compromissos do dia, mas hoje ela conseguiu chegar. Isso aí, Anne. Bora. Aí tá o calorão, mas chuviscando. João Pessoa sempre quente. Brasília tá derretendo. Olha que inveja. Eu tô aqui olha, touca de pelo, blusa de pelo e com frio. Mas eu também não sei passar frio. Tem uma brisinha, eu já coloco um monte de casaco. Aqui no sul tá um clima gostoso, não tão frio. Rio de Janeiro também deve estar tranquilo, né? Beleza, Igor, obrigada. Budi, foi aniversário da Budi esse final de semana aí. Beleza. Galera, então hoje a gente vai falar sobre melhorar a estabilização escapular dos nossos alunos. O que acontece? Às vezes a gente não dá muita importância para isso, né? Às vezes a gente na verdade não presta atenção, né? Às vezes o nosso aluno vem reclamando de dores no ombro, né? De alguma lesão no ombro e a gente fica olhando só para o ombro. Né? E aí a gente acaba esquecendo de olhar para as outras coisas. E na verdade, quase nunca uma dor, né, uma lesão de ombro está realmente localizada no ombro. Né? Então, às vezes, na maioria das vezes, é problema lá da cintura escapular. Então, a cintura escapular ou tá com pouca mobilidade, ou está fraca, ou está compensando a musculatura, uma musculatura está muito forte, a outra está muito fraca. Então, por isso aí o ombro acaba sofrendo. E a gente no CrossFit usa o ombro praticamente para tudo, né? Então, a gente tem que dar uma atenção especial realmente aí. Estudos até comprovam que a lesão que mais acontece, né, no CrossFit é ombro e lombar. Então, por isso que a gente tem que, com base nisso, né, em vez de ficar tacando pedra e achando que, tá bom, então nunca mais vou fazer porque vai doer meu ombro, não, a gente tem que dar acervo para o nosso aluno de que realmente ele consegue prevenir essas lesões com bastante antecedência, tá? Então, como eu já disse, algumas articulações, elas precisam ter mais mobilidade e outras articulações têm que ter mais estabilidade, tá? Já falei isso em algumas aulas. E aí, né, um jeito para a gente nunca esquecer, que fica mais fácil da gente lembrar lá, é pensar que é uma articulação sim, uma não. Então, por exemplo, punho. Punho precisa de mobilidade, tá? Então, punho, mobilidade. Na articulação do cotovelo, a gente precisa de estabilidade, tá? Então, ele precisa ser estável. Pode ver que, né, alguns alunos talvez tenham aquela hiperextensão.
e normalmente eles começam a sentir dor lá no cotovelo. Por quê? Porque precisa trabalhar um pouquinho mais a estabilidade para ele não ficar dando esse choque articular aí, tá bom? Então, no cotovelo seria a estabilização. Então, eu estou explicando isso para vocês entenderem por que a estabilização é tão importante lá da cintura escapular. Porque a próxima articulação é o ombro, que o ombro ele precisa de mobilidade, né? Então, ele precisa de mobilidade, eu tenho que trabalhar a mobilidade de ombro. E a estabilização, para quem fica? Para a cintura escapular. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção que se a gente não trabalhar a estabilização escapular lá, o ombro vai sofrer. A mesma coisa, que se a gente não trabalhar mobilidade, né, de ombro, provavelmente o cotovelo tente compensar e aí ele vai sofrer. Mesma coisa, se eu não trabalhar mobilidade de punho, o cotovelo também vai sofrer. Então, não necessariamente a gente tem que ficar, estou com dor no cotovelo e ficar olhando só para o cotovelo. Olha para as articulações, acima e abaixo também, né? Então, lesões lá no ombro, por exemplo, dá uma olhadinha, tanto na parte de cotovelo, quanto lá na cintura escapular. Hoje a gente vai dar mais ênfase para essa parte de cintura escapular. Até aí tudo bem, galera? Vai falando aí, hein, galera? Eu gosto quando vocês vão interagindo e a gente vai fechando aí. Beleza? Então, assim, como eu já disse, raramente as lesões nos ombros são um problema exclusivamente, né? Está exclusivamente vinculado ao ombro, né? A gente tem que pensar nas outras articulações aí, beleza? Uma vez que a gente pensou nisso, a gente tem que pensar em quais movimentos que a nossa escápula ela consegue fazer. Então, primeiro, ela consegue fazer uma elevação e uma depressão, que seria basicamente esse movimento. Pode prestar atenção que quando a gente às vezes fala para algum aluno, coloca o ombro lá na orelha, ele consegue no máximo chegar até aqui, ele não chega com o ombro lá na orelha. Isso significa que ele não consegue elevar muito essa escápula. E aí, naturalmente, sobrecarrega o ombro. Então, se o nosso aluno não tiver controle, né, de elevação e depressão da escápula, naturalmente o ombro vai sentir alguma coisinha aí daqui a um tempo. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar esses. Estou falando um pouquinho agora e depois eu vou passar alguns exercícios que podem ajudar nisso, tá bom? Óbvio que, como tudo, é consistência. Não adianta fazer uma vez na semana, uma vez no mês e achar que vai resolver o problema. É consistência, trabalhar sempre, tá? Então, esse é um, né, movimento, então elevação e depressão. E aí a gente tem a protração, né, que a gente tem que pensar que a escápula ela vai ir para fora, né? Então, como se ela quisesse fazer esse movimento aqui. Então, quando a gente puxa o ombro, normalmente ela dá aquela escapadinha, se a gente não controla. Isso seria um movimento de protração, tá? Então, e ao contrário dessa seria a retração, né? Então, quando a escápula abre, né, ela vai lá para fora, a gente chama de protração. E quando ela encosta uma na outra, a gente chama de retração. Beleza? Então, ela puxa lá para dentro. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com isso. A gente tem que, por exemplo, nesse alongamento que eu fiz aqui. Eu puxei aqui o braço. A minha escápula, ela tem que ficar em protração ou em retração? Quando eu puxo. Responde aí para mim, galera, isso. Que é uma coisa bem legal e a maioria das pessoas se confunde com isso. Então, quando eu estou puxando o braço aqui, ó. A minha escápula ela tem que estar protrada, então ela tem que estar para fora ou retraída, ela tem que estar em retração. Fala aí para mim, galera. Fala que eu quero ver. Responde, sem medo de errar, galera. Fica tranquilo, que aqui a gente está para aprender mesmo. Tem coisas que a gente tem mais dificuldade, né? E a gente tem que ficar prestando atenção nisso mesmo. Retraída, a Bruna respondeu. Isso aí, quero ver mais gente respondendo, galera. Temos
13 pessoas aí na live. Eu quero ver mais respostas aí. É simples. Protrada ou retraída. Então, se ela tem que estar para dentro ou deslocada lá para fora nessa mobilidade aí. Só a Bruna foi corajosa de responder? Mais ninguém? O coach Flávio também colocou A Jaque perdeu a pergunta. Eu acho que retraído. Eu acho que retraído, beleza. Já que é sobre esse alongamento aqui, ó, né? Nesse alongamento, a escápula ela tem que estar fugindo, né, para fora, ou ela tem que estar retraída lá no lugarzinho, né, para ser um alongamento mais efetivo. Então a Grazi respondeu retraído, a Jaque tinha perdido a pergunta, o coach Flávio colocou retraído, a Bruna retraído. Beleza, galera. A maioria de vocês tá certo, tem que ser retraído. Mas normalmente os nossos alunos só puxam, né? Assim, ó. Então a gente tem que lembrar eles que eles têm que retrair a escápula e aí fazer a mobilidade, porque senão realmente não resolve. Então, parabéns, vocês acertaram. Todo mundo, pelo menos aí que respondeu, acertou. É isso mesmo. Então tem que juntar. Outro movimento, né? Que a nossa escápula, né, é capaz de fazer é a rotação, né? Deixa eu ver só aqui que tá falhando, galera. Rotação para cima e a rotação para baixo, tá? Então, a nossa escápula ela acaba fazendo isso daqui. Em que movimento que a nossa escápula ela faz essa rotação? Quando a gente coloca o braço lá para cima da linha da orelha. E quando ela faz a rotação para baixo quando a gente aproxima o braço lá do quadril, principalmente quando a gente está com a palma da mão para frente, tá? A gente vai sentir ela um pouquinho mais. Então, lá em cima e lá para trás. Então, você vai ver que a escápula ela vai fazer movimentos diferentes. E todos esses movimentos têm que ser explorados nessa estabilização, tá? O que a gente mais vê é esse de juntar a escápula. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com juntar a escápula e o nosso aluno juntar a escápula assim, ó. Jogando o ombro lá para cima. Aí acaba fazendo o quê? Sobrecarregando o trapézio, que também dá lesão no ombro. Então, a gente tem que pensar em deixar o ombro baixo e deixar ela retraída mesmo, ok? Sem sobrecarregar lá o trapézio. Beleza. Então, os principais estabilizadores da nossa escápula aí, né? Então, só para a gente lembrar lá um pouquinho e pensar em pontuar cada um deles em cada mobilidade. Saber o porquê que a gente está trabalhando de cada um deles. Então, os romboides, o maior e o menor, certo? Os elevadores da escápula, que são exatamente aqueles que a gente faz elevação. Peitoral menor, trapézio inferior e serrátil anterior, certo? Então, a gente vai pegar alguns desses e eu vou passar algumas mobilidades para vocês, tá bom? Então, fica aí ligeiro agora que eu vou passar as mobilidades, que é a parte aí que vocês curtem bastante dá para fazer bastante troca aí. Eu vou fazer alguns aqui, aí se vocês quiserem fazer algum outro aí, perguntar de algum outro, tem uma infinidade de movimentos, tá? Eu peguei aqui alguns que são bem conhecidos, né? E alguns que não são tão utilizados e que são muito bons. São simples de fazer. O bom de movimento assim de estabilização de escápula é que são movimentos bem simples que quase não precisam de material nenhum. Então dá para você passar para o seu aluno, às vezes fazer em casa, enfim, tá bom? Então a gente tem um rolinho lá na parede. Eu vou colocar ele aqui, ó, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então é um rolinho normal, né? Tipo, aqui tem dois, mas a gente vai usar esse daqui, certo? Então é um rolinho normal que eu vou deixar os braços retos, mais ou menos em direção ao ombro, os cotovelos e palma da mão para dentro. E aí eu vou fazer o rolinho subir e descer. Vocês vão perceber que o serrátil vai trabalhar bastante,
Então, aqui, ó. E aí, vai lá em cima e volta. Deixa eu colocar mais pra cima. Vai lá em cima e volta. Pensando que é o serrátil que tem que trabalhar. Cuidado para não ficar abrindo e fechando o peito. Mantém a posição e vai. E volta. Beleza? É muito simples, mas vocês vão perceber que ativa bastante a musculatura. Principalmente na hora que a gente está trazendo lá para baixo, que aí é a hora que o serrátil trabalha mais a contração. Tá bom? Beleza. Aí agora a gente vai fazer elevação com bend, que aí a gente vai fazer com um elástico. Esse daqui eu vou pegar um elástico bem fininho, tá? E aí eu vou dobrar ele em 2. E poderia também ser aqueles mini bends, tá? Então, pode ser tanto um quanto outro, não pode ser com uma tensão muito forte, porque senão fica difícil de fazer. Então, mesma posição, a gente vai jogar lá em cima e vai voltar. Joga lá em cima e volta puxando lá pelo serrátil, beleza? Puxa bem. Aí não deixa ficar indo e voltando esse elástico, sempre na mesma medida, ok? Então, lá na parede a mesma coisa a gente pode fazer, tá? Aqui eu tô fazendo diretamente lá pra cima mesmo, então daqui vai pra cima da minha cabeça e aí eu volto puxando. Na parede, eu posso fazer pra frente. Beleza? Então, esses daqui vão ajudar bastante lá a parte do serrátil. Ok. Agora a gente vai fazer um que a gente vai prender lá no rack, né? Ou em alguma coisa que a gente conseguir prender lá o elástico. Se for um elástico mais fininho, dá até para usar ele sem prender, só trazendo ele aqui. E aí a gente vai fazer um movimento de trafique. Então a gente vai puxar primeiro e depois vai trazer ele fazendo a rotação. Então aqui, ó. Puxa, vai para cima, vai para baixo e estende. 90 graus, para cima, para baixo e estende. Nesse a gente tem que prestar bastante atenção no nosso aluno se ele não está jogando o ombro lá para cima. A hora que ele puxa, ele não pode jogar o ombro lá para cima, o ombro fica para baixo, tá? Nessa rotação aqui que a gente faz. Beleza? Então esse daqui, outro movimento. Agora a gente vai fazer o slide wall, né? Só que como eu não preciso da parede, né? Então, slide wall a gente está falando como se fosse lá na parede. Eu não vou fazer na parede agora. Pode ser na parede? Pode, mas para mostrar vocês aqui, eu vou fazer fora. Então, aqui eu vou deixar o elástico preso lá, deixar 90 graus, jogar lá em cima e voltar. Joga lá em cima e volta. Para cima e volta. Sempre com o braço retinho na linha do corpo, ok? Então esse daqui também ajuda bastante lá na estabilização escapular. Agora a gente vai fazer a ativação da escápula suspensa. Então a gente vai pendurar e vai fazer aquele movimento de jogar o ombro lá na orelha e depois deixar ele o mais longe possível. Tira o ombro da orelha e relaxa o máximo possível. Puxa, tirando o ombro da orelha e o máximo possível. Nesse, o que a gente tem que tomar cuidado com os nossos alunos lá? Calma aí. Nesse, o que a gente tem que tomar cuidado com os nossos alunos? Para eles não puxarem no braço. Às vezes eles começam a querer puxar no braço. E não, o cotovelo fica travadão. É escapular, que é o movimento. Tá? Então, de elevação e depressão da escápula. Percebe que tudo tem um link com aqueles movimentos que a gente falou que a escápula faz. Ok?
Beleza? Agora a gente vai fazer uma prancha com as mãos para cima e com a ajuda de um elástico. Então, vou fazer lá no chão. Pegar o elástico. E esse é o movimento estático. Dobra o elástico em 2, palma da mão para cima. Faz força para afastar o elástico. E fica estático. O elástico vai fazer uma tensão para ir para dentro. E aí você tem que fazer essa força de fazer a retração da escápula. Tá? Então, cuidado para o seu aluno não ficar arredondando lá as costas. A intenção desse é deixar a escápula o mais juntinha possível. Beleza? Ok. Agora a gente vai fazer uma abdução do elástico aí. Fique em prancha. Isso, Bru. Você vai ficar parado em prancha, só que o elástico vai ficar assim, ó. E aí a palma da mão vai ficar para cima. Tá? Aqui tá um pouquinho mais afastado do que precisa, na verdade. Se der para juntar um pouquinho mais, melhor. Então, na linha dos ombros, faz a força para afastar o elástico e juntar a escápula ao mesmo tempo. Beleza? Aí, agora a gente vai fazer a abdução do bend lá. Então, se estiver muito tensionado com os dois, pega um só. Se não, esse daqui, eu vejo bastante gente fazer em alguns boxes, enfim, só que faz meio que assim, ó. Não vai resolver quase nada, galera, fazer dessa forma. Deixa eu pôr de minha... Não vai resolver quase nada fazer dessa forma. A gente tem que tentar fazer o mais controlado possível. Então, segura na direção dos ombros, afasta devagar e junta devagar, ó. É devagar. A hora que chegar na distância dos ombros, eu já volto. Eu não deixo soltar de uma vez assim, ó. Junto de uma vez, tá? Eu tenho que ir controlando e mantendo a minha escápula retraída, ok? Beleza. Agora a gente vai fazer outra para o serrátil anterior. Essa é muito legal e ela é subestimada, né? Muita gente acha que, tranquila, essa daí não tem problema. A gente pode prender aqui no rack. E aí, se tiver fácil, pode ficar mais longe do rack, se não, encosta lá no rack. E aí eu vou empurrar e voltar o ombro. É um trabalho só de escápula e não de cotovelo. Tá? O cotovelo fica travado. Empurra e volta. Então, a força, né, o movimento que a escápula vai fazer é aquela de protração e retração. Beleza? Sem mexer o cotovelo, só vai e volta. Se estiver muito fácil encostado no rack, vai se distanciando. Às vezes o elástico é mais fininho e dá para fazer melhor. Tá bom? Beleza. Bem. Agora a gente vai fazer um que eu quase não vejo as pessoas fazendo, eu gosto bastante dele, que é segurar o elástico com a palma da mão para cima e aí a gente vai fazer diagonal o movimento, ó. Uma mão a gente vai jogar para baixo e a outra a gente vai jogar lá para cima. E volta. Uma vai para baixo e a outra vai para cima na diagonal. Aí a gente consegue trabalhar a rotação, né? Tanto... Deixa eu ver aqui que mandaram. A Débora, que top. Então a gente consegue trabalhar as duas rotações, para cima e para baixo. Beleza? Se tiver fácil, só deixar mais juntinho. E aí, para o outro lado, também a mesma coisa. O próximo é o cat cow, só que eu coloquei ele aqui hoje porque eu vejo alguns lugares fazendo e são intenções diferentes, tá, galera? Tem um jeito de ser feito que a gente mexe bastante a parte, né, da coluna completa, né, tanto da parte torácica, cervical, lombar, quando a gente só faz a ativação escapular mesmo. Então, eu vou até tirar aqui, ó, para vocês conseguirem visualizar melhor. Quando a gente faz o cat cow
pensando em estabilização da escápula, a gente tem que pensar nisso daqui, ó. Tem que pensar que a lombar fica parada. O que vai movimentar é a escápula, jogando o ombro para baixo, não deixa o ombro subir. Tá? Cuidado para não ficar mexendo, pensando em lombar, tá? Que também existe, mas quando a gente está falando de estabilização escapular, aí a gente tem que pensar em priorizar o movimento da escápula e não ficar compensando lá com a lombar, beleza? E o próximo, que normalmente os nossos alunos tremem, que só, né, que eles ficam lá tremendo, é a prancha lateral. Só que não com o cotovelo, a prancha lateral com a mão, tá? Então, aqui, ó, a gente deixa dedos lá para cima, encosta um pé no outro e fica lá paradinho. Pensando que o seu aluno tem que empurrar o chão e não deixar o ombro, né, amassar lá. Ele tem que deixar o ombro bem longe da orelha. Beleza? Então empurra bem lá o chão para conseguir fazer esse movimento. Você vai perceber que alunos que sentem um desconforto no ombro vão trepidar nesse daqui, vão ficar tipo lá, trepidando, tá? Isso é porque a estabilização escapular está prejudicada aí. Beleza? Galera, separei esses daqui pra gente hoje, até para a aula não ficar muito extensa, mas que são exercícios que eu gosto bastante de passar para os meus alunos. E aí eu queria saber se tem mais alguma dúvida, se vocês que chegaram agora, se tem algum outro movimento que vocês querem ver aí, falar. Enquanto isso eu vou falando oi aqui. Ju Pimenta, estava aí. Tamires. Iago. Rael. Gutenberg. Ninguém, galera? Mais nada? De perguntas? E fale agora ou cale-se para sempre. Show, obrigada, Tamires. Muito bom, preciso muito desses. Então, galera, esses exercícios são exercícios que eu considero exercícios essenciais, assim, né? Fora o serviço lá de ginástica, né? Eu dei, né, muito tempo aula de mobilidade no box. E eu acho que, tipo assim, ajudava muito a galera, porque é isso, às vezes o aluno até chega antes ali, faz uma mobilidade que a gente fala para ele fazer, mas é diferente, sabe? Faz daquele jeito assim, né? Tô alongando. Ele tá aqui, ó. Né? Não tá pensando em realmente ativar a musculatura, ou tá passando o rolinho de qualquer forma, né? Então, são exercícios bem simples. Deixa eu ver, a Débora colocou, adorei, Nath, já vou aplicar em algumas aulas. Isso mesmo. Então, assim, são exercícios bem simples, né? Não estou inventando nenhum movimento muito elaborado, e até que eu peguei algumas coisas, né? Como eu dava aula de mobilidade, consultei bastante amigos fisioterapeutas que falavam, né? Tive uma época que tinha uma aluna que tinha uma lesão bem grave no ombro, então tive que consultar bastante fisioterapeuta, pedir auxílio lá para eles, e eles passaram bastante sobre esses exercícios aqui. Principalmente, né, se a gente... Até a Gabi, ela me passou, que ela é fisioterapeuta, ela me passou um que falou, Nath, você tá com dor no ombro? Aí eu falei, tava com dor no ombro numa época, né, porque eu tenho uma lesão, como eu tenho frouxidão ligamentar, o meu ombro, ele sai, né, do lugar. Então, tinha saído, eu falei que estava com muita dor, e aí ela falou para eu fazer esse W, né, aqui assim, fazer bastante exercício assim para conseguir identificar. Então, se vocês forem ver, basicamente as posições das mãos, enfim. Anotei todos, é isso aí, Gu, anota papel e caneta toda vez.
Obrigado pelos ensinamentos. Isso aí, Grazi, estamos junto. É isso, galera. Então, qualquer coisa pode me mandar aí alguma dúvida. E eu já vou aproveitar aqui para lembrar também a galera. Lesão de quadril. Pode deixar, eu vou deixar anotado. Eu até fiz uma caixinha de perguntas aí para a galera me falar sobre perguntas, né? Para eu ir trazendo para as próximas lives aí. Então, pode deixar que eu deixo anotadinho aqui, Gra. E, então são 2 recados. Primeiro eu vou depois daqui deixar uma caixinha lá nos meus stories, eu vou deixar uma caixinha para vocês me falarem sobre temas de live, mas que não sejam temas de live práticos. Que eu quero dizer então? Então a gente melhora a nossa ginástica aqui, né, para passar para os nossos alunos, mas a gente pensa nisso para longo prazo e por um objetivo. Então, por exemplo, para melhorar a remuneração, então, para ter mais produtos a oferecer. Então, eu quero perguntas, né, de temas lá na minha caixinha que sejam sobre como pegar personal, como a parte de marketing, como ajudar nessas outras partes, tá? Então, eu quero temas sobre isso também, óbvio, não tem como não falar sobre ginástica, né? Lógico que a gente vai falar muito sobre ginástica, porque é a ferramenta que a gente usa, mas eu queria saber sobre as outras coisas, se vocês têm alguma dúvida. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é sobre a consultoria online, tá? Então, eu estou desenvolvendo uma ferramenta, né, para melhorar a qualidade do produto e otimizar o meu serviço também. E aí, com isso, eu estava cheia de consultorias, eu não estava conseguindo atender todo mundo. E aí, com isso, eu lancei aí, né, hoje, a partir de hoje, lá vai estar no e-mail de vocês. Então, se vocês se cadastraram no link que está na minha bio, vai para o e-mail de vocês, tá? E aí vocês vão, né, entrar lá no link, preencher os dados de vocês, um formulário, e aí vocês vão fazer uma pré-seleção, vamos dizer assim, que a minha equipe vai fazer uma triagem, né? Eu estou desenvolvendo isso só para profissionais de educação física, então, né, aproveita, vou disponibilizar 10 vagas para testar essa ferramenta, e aí quem quiser faz lá o formulário, preenche e espera o meu retorno. Eu vou selecionar 10 só, galera. Então, se você, por acaso, não recebeu nenhum e-mail, nenhum retorno meu, é porque dessa vez você não foi selecionado, mas você fica numa lista de espera. Então, conforme eu for abrindo vagas, vocês podem ir entrando também. Tá bom? Então, de recados são esses recadinhos aí. Então, quem quiser, hoje já começa lá a inscrição, né, para vocês preencherem os formulários e conseguirem entrar lá na consultoria online. Beleza? Só isso? Tudo isso? Valeu, galera. Muito obrigada. Se ninguém tem mais... Acho que ninguém tem mais nada, né? Já perguntaram. Tá bom? Valeu, galera. Qualquer coisa me manda mensagem aí. Fui.